Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Está no ar o programa Esmaga que Cresce aqui no canal de vídeo da Rádio Bandeirantes, hoje para falar sobre um assunto muito importante, como os alimentos interferem na função da tireoide. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com a gente, a endócrino Rosália Padovani. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que eu gosto muito, que é a tireoide. Doutora, e o que é a tireoide, para quem não sabe? Bom, a tireoide ela é uma glândula que fica localizada na região do pescoço, abaixo da cartilagem cricoide, e que nos homens a gente conhece como pomo de Adão. Então, essa glândula ela tem o formato de borboleta e ela produz os hormônios tireoidianos, T4 e T3. E simplesmente, eu sou muito fã da glândula tireoidiana, porque ela é vital. Os hormônios tireoidianos, eles são capazes de controlar as ações de todos os órgãos do nosso organismo. Então, sem eles, a gente não consegue viver. Então, é uma glândula tão pequenininha e que produz algo tão importante que são os hormônios tireoidianos. Tem alguns alimentos aqui na nossa mesa. Esses alimentos, eles têm uma função de controlar essa glândula ou afetá-la? Sim, alguns alimentos eles são essenciais para que a glândula tireoidiana ela consiga produzir os hormônios de forma adequada. Então, o principal é o iodo, né? Por quê? Porque o iodo ele é um nutriente para a glândula e faz parte da produção desses hormônios tireoidianos. Então, por isso, desde 1974, existe um programa do governo para a iodação do sal de cozinha. Então, é por isso que as pessoas comem o sal iodado, tá? Por quê? Porque esse iodo, existe uma quantidade necessária diária que a gente tem que consumir de iodo para que a glândula consiga produzir esses hormônios tireoidianos. Então, e é em torno de 150 microgramas por dia. É importante lembrar que 150 microgramas dá quanto? Assim, é uma quantidade bem pequena. Tá. É por isso que não precisa também comer muito sal para que a glândula funcione bem. Basta a quantidade mínima de sal diária. E, inclusive, isso é até um outro problema, porque antigamente a gente tinha problemas com deficiência de iodo, né? E hoje em dia, talvez pelo excesso de consumo de sal, muita gente já está tendo excesso de iodo. Então, isso aí é um ponto importante. E o que causa o excesso de iodo? Por exemplo, o excesso de consumo de sal. Porque o iodo ele está no sal, mas para a gente consumir numa quantidade pequena. Mas para o corpo é ruim por quê? Para o corpo, por exemplo, se a glândula tireoidiana ela já tem algum fator predisponente, alguma doença ali que está latente, o excesso de iodo ele pode prejudicar tanto a função tireoidiana como a síntese de hormônio, assim, com a função tireoidiana e, consequentemente, a quantidade de hormônio tireoidiano que é produzido. Então, por exemplo, mas isso tem que ser uma quantidade grande. Por exemplo, Lugol. Existe uma moda de Lugol para tratamento de câncer de tireoide, né? Então, muitas pessoas estão usando o Lugol para isso. O Lugol, ele tem uma quantidade... O que é o Lugol, doutora? Ele é um concentrado que contém uma enorme quantidade de iodo. E essa enorme quantidade de iodo, ela pode sim vir prejudicar a glândula tireoidiana e causar tireoidite e hipotireoidismo, em alguns casos até hipertireoidismo. Então tem que tomar muito cuidado também com o excesso de iodo. Mas como tudo, o ideal é o equilíbrio. Então falando do iodo, o iodo também está presente nos crustáceos, nos frutos do mar, nas algas marinhas e no sal de cozinha. E o sal rosa tem iodo também? O sal rosa tem iodo, o sal do Himalaia não tem iodo. Tá? E para quem vai fazer tratamento para câncer de tireoide, a gente preconiza uma dieta com sal não iodado, né? Justamente por isso, porque a gente visa, no período que a paciente está fazendo o preparo para receber o iodo radioativo, que o organismo fique sem iodo. Então, vale lembrar que é só nesse período. Depois disso, a pessoa pode consumir o sal com iodo sem problema nenhum. E além do sal iodado, nós temos aqui na mesa, né, outros alimentos que a doutora trouxe: peixe branco, feijão preto, nozes, castanhas, brócolis. Qual a importância desses outros alimentos para o bom funcionamento da tireoide? Então vamos lá. Só aqui antes de continuar, o peixe ele entra como um alimento que contém iodo. Então ele entraria assim como o sal, o peixe, frutos do mar, etc. Um alimento que contém iodo, que seria bom. Aqui a gente tem o brócolis. Então couve de Bruxelas, couve, brócolis, esses alimentos, eles são conhecidos como bociogênicos, tá?
tem alguns estudos mostrando que eles dificultam a entrada de iodo na célula tiroidiana e, consequentemente, eles podem alterar a função tiroidiana, inclusive até o volume da glândula tiroidiana. Por isso, bociogênico, de bócio, que significa aumento do volume da glândula tiroidiana. Mas é importante lembrar que, de novo, só se consumido em quantidades muito grandes. Então, uma pessoa que tem mania de comer brócolis, vai comer muito brócolis, muito couve, todo dia, em todas as refeições. Então, só dessa forma é que vai prejudicar, tá? Então, não tô falando que a gente tem que tirar o brócolis tem outros nutrientes, ele é muito saudável, assim como a couve-flor, o aipo, a couve de Bruxelas, vocês podem consumir, mas como sempre, no equilíbrio, tá? Então, esse aqui é o brócolis, esse feijão é o feijão. O feijão preto, assim como as nozes, você tem aí a castanha e as nozes, isso, né? Isso aqui é a nozes, isso aqui é a castanha do Pará. Então tá, o feijão preto, assim como a castanha do Pará, eles têm selênio, tá? O selênio, ele é benéfico para a glândula tiroidiana. Porque tem alguns estudos mostrando que... O feijão carioca também? O feijão preto, tá? Que o selênio, ele melhora a função tiroidiana, porque ele melhora a conversão do hormônio tiroidiano para a forma ativa, então ele melhora a conversão do hormônio da forma inativa para a forma ativa, então melhorando a função, vamos dizer assim, a ação desse hormônio no organismo. E ele também tem um efeito protetor de inflamação da glândula tiroidiana. Então, ele previne as inflamações, então ele é capaz de reduzir, inclusive, os anticorpos tiroidianos, mostrando que ele tem um papel benéfico nessa proteção da glândula, tá? Um outro o alimento também que é interessante são as nozes. E tem diferença, apesar de serem produtos parecidos, né? São castanhas, mas tem diferenças entre eles? Não, a castanha e a noz, ela tem selênio e também tem zinco. Tá? O zinco, ele aparentemente também tem não é nada comprovado, mas ele também é benéfico porque parece que ele consegue melhorar também a conversão do T4 no T3, que seria o hormônio ativo. Mas, de novo, não precisa consumir mais do que 2 castanhas do Pará por dia ou 2 nozes é suficiente. Inclusive, nas dietas passadas por nutricionista, tem uma castanha do Pará, uma ou 2 de manhã, é suficiente. uma à tarde. Perfeito, tá perfeito. Não precisa Doutora, mais que isso. Para uma vida saudável, a pessoa tem que consumir esses alimentos ao longo da vida ou quando a tireoide apresenta algum problema? Não, é ideal que a pessoa consuma ao longo da vida. Por exemplo, esses alimentos, tem vários alimentos que eu citei aqui que tem outros nutrientes que são importantes para a melhora da imunidade, da cicatrização, da pele, não só para a tireoide, né? Então, acho que tudo que eu falei aqui faz parte de uma alimentação saudável. Tá? Eu não falei do leite ainda. Por que o leite está aqui nessa bancada? Por quê? Porque os alimentos ricos em cálcio e ferro, eles podem alterar a absorção do hormônio tiroidiano para quem usa o hormônio tiroidiano. Então, para quem já teve algum problema de tireoide... Para quem não tem a glândula... Para quem não tem a glândula, ou para quem tem a glândula, mas ela não atua de forma suficiente, ou seja, a quantidade de hormônio produzida não é suficiente, ela vai ter que tomar o hormônio da tireoide. Então, o que a gente preconiza? Que esse hormônio seja tomado em jejum, sem nenhum outro tipo de alimento junto, somente com água e também sem outra medicação associada, e que depois a pessoa coma após de 15 a 30 minutos, tá? E para pessoas que usam ferro, é importante às vezes verificar se o ferro da dieta não está prejudicando a absorção desse hormônio tiroidiano, então às vezes a gente precisa aumentar a dosagem. Bom, ficou claro que a tireoide é uma glândula fundamental para o bom funcionamento do organismo. E de que forma a gente pode prevenir problemas na tireoide, doutora? São exames periódicos, além da alimentação? Como é que a gente pode fazer? Como a gente deve fazer? Então, os exames da tireoide, eles são preconizados quando o paciente tem algum sintoma, né? Que podem ser? Que podem ser, no caso, por exemplo, o hipotireoidismo. O que ele causa? Ele causa cansaço, fadiga, edema. Então, ele leva um aumento do inchaço, que algumas pessoas consideram como ganho de peso, tá? Não é um ganho de peso em termos de gordura, vamos dizer assim. É um aumento do inchaço, da retenção líquida, né? Sonolência, às vezes depressão, pode alterar os níveis de colesterol, de LDL. Então, para esse tipo de paciente, que a gente considera paciente sintomático, de risco, a gente tem indicação de pedir hormônio tiroidiano. Assim como o oposto disso, que seria o hipertireoidismo.
O que acontece no hipertireoidismo? A pessoa fica acelerada, agitada, com taquicardia, não consegue dormir à noite, tem diarreia, tem alteração do ciclo menstrual. Então, tudo isso também pode ser um indício de que existe um problema de tireoide, daí a gente tem que pedir os exames. E são exames de sangue ou de imagem apenas? É o exame de sangue. Basta o TSH para a gente fazer uma primeira triagem e depois continuar a investigação caso haja alguma alteração. Conversamos com a médica endocrinologista doutora Rosália Padovani. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, é oficial de vídeos da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Claro, e além de se inscrever, dá um like no nosso vídeo e não perca o próximo programa Esmaga que Cresce.